Vamos continuar falando do único Deus. Ouve Israel, o nosso Criador é um. Deuteronômio 4, versículo 6. Está escrito assim, para ouvir Israel. Agora, se você não é um Israel, se você não se posiciona como um Israel, como que você vai ouvir essas palavras? Fica difícil de ouvir essas palavras se você não se posicionar como um Israel na terra. Fica difícil. Essa semana lá o Judeus Nazareno fez 2 vídeos de 1 minuto defendendo o único Deus. Quer dizer, a pressão está tão grande que ele fez 2 vídeos. Vai lá no YouTube e clica lá, Judeus Nazareno. Ele fez 2 vídeos de 1 minuto cada um, de tanta cobrança que está recebendo. Em um dos vídeos ele ainda não me convenceu. Um judeu, hein? Um judeu. Então vocês assistam lá, vê o parecer do judeu sobre o único Deus. Porque os gregos, na verdade, são grandes inimigos de Deus, inimigos da salvação, inimigos das coisas santas. Vocês veem até a palavra manto, muitas vezes ela é traduzida como vestido. Atos 9 e 39, quando Tabita ou Dorca, né? Dorca é uma palavra grega, mas por que eles não falavam o nome certo? Tabita. Então aí já começa. 9:39 de Atos, confirma lá. Eles se reuniram, porque ela fazia túnicas e manto. Manto e capa é uma palavra só. Agora, capa e vestido não é a mesma palavra. Depois em Mateus, aquela passagem que aquela mulher com aquela enfermidade tocou no manto do Senhor Yehoshua e foi curada. A maioria das traduções diz, a mulher tocou no vestido. Entendeu? Quer dizer, eles fazem as coisas para desvirtuar as pessoas das coisas santas. Isso é os gregos. Isso são os gregos. Os gregos. Quer dizer, eles mentem para o povo, diz que o Novo Testamento, que não existe Novo Testamento, não existe Velho Testamento, tudo é a palavra de Deus. Como diz, né? No princípio era o verbo, no princípio era a palavra. Então é a palavra, tudo é a palavra de Deus. Que não existe palavra velha, palavra nova, tudo é a palavra de Deus para nossa edificação. Mas os gregos veio para desvirtuar as pessoas. Para desvirtuar as pessoas. Mas no livro sagrado, o que está escrito no livro sagrado? No livro sagrado está escrito, a salvação vem dos judeus. Então eu vi essa semana esse judeu meio desesperado. Entendeu? Até mandei uma palavra de conforto para ele se confortar mais, né? Mas quem sou eu? Quem é o irmão Nilson? Quem somos nós? Quem somos nós? Se aquele discípulo que andou com ele
no último dia diz que faz aquela pergunta para ele. Mostra o Pai é tudo que nós precisamos. Quem somos nós perto de Filipe? Quem somos nós perto dele? Mas ele dá duas respostas para Filipe. Em um versículo só, são duas respostas. Há tanto tempo estou com vocês e vocês não me vê? Quem vê a mim, meu Pai. Olha para mim e veja o Pai em mim. Então são palavras difíceis, nós vamos estar lendo hoje. Que ninguém diz que Yehoshua é Adonai se não for pelo Espírito. Depois nós vamos estar lendo o outro versículo que diz só existe um Adonai. E agora? E agora? O livro de Hebreus, versículo 1, fala do Filho ali, mas fala que todas as coisas, os céus e terra, são obra das tuas mãos. Quando fala de mãos, a gente vê, a gente enxerga. Entendeu? Aqui, ó. Vocês estão enxergando o quê? Uma mão. Entendeu? Porque ela não é invisível. Por isso vocês estão enxergando. Então, Hebreus 1 ali está escrito: todas as coisas, céus e terra, são obra das tuas mãos. Mas o versículo de João 1,18 ali está escrito: Deus nunca foi visto por ninguém. Deus nunca foi visto por ninguém. Depois nós vamos estar lendo mais versículo, que ele sendo igual a Deus, ele não quis ser, entendeu? Ele sujeitou, ele veio para ser servo, ele veio para obedecer. É isso que as pessoas não entendem. É por isso que o profeta Isaías disse que ele será desprezado de todos. E você está no meio desse todos? Ele será desprezado por todos. Neste Shabat, se eu perguntar para você, se você perguntar para mim quem é o Filho, eu pergunto para vocês, quem é o tabernáculo de Deus que anda no meio do povo? Quem é o tabernáculo de Deus que anda no meio do povo? Esse versículo, tanto nas Bíblias como nas Torá de Israel, está a mesma coisa. Levítico 26, versículo 11. O próprio Deus invisível falando conosco. Colocarei o meu tabernáculo no meio deles, andarei no meio deles e serei o Deus deles. E agora? A pergunta é para você: quem é o tabernáculo de Deus que anda no meio do povo? Quem é esse tabernáculo de Deus que anda no meio do povo? Hebreus fala desse tabernáculo. Hebreus 9, 11, 8, 12, chama ele de verdadeiro tabernáculo. Tabernáculo santo. Quer dizer, é um tabernáculo diferenciável. Agora, os falsos profetas que escolheram ser falso, né? Escolheram, porque a palavra de Deus está aqui. Os falsos profetas dizem, não, mas esse tabernáculo, esse Deus conosco é só no milênio. O que João viu lá em Apocalipse 21, versículo 3? João viu uma voz do céu em alto tom, uma voz alta do céu gritando: olha lá na terra,
o tabernáculo de Deus no meio dos homens da terra. Vamos ler lá Apocalipse 21, versículo 3, para a gente entender a palavra de Deus e para não estar aqui sendo mais um enganador na terra, entendeu? Porque há muitos enganadores na terra, entendeu? Porque, que vocês veem, no Catecismo de Roma, Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E quem que é o Espírito Santo? João 4, 22 e 23, o Senhor Yahushua conversando com a mulher na beira do poço. O Senhor Yahushua disse, o Criador é Espírito, e os verdadeiros adoradores adoram em Espírito. Entendeu? Mas na igreja mundana, criada na Santa Inquisição, ele é a terceira pessoa da Trindade. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Mas vamos ler aqui, o que João viu em Apocalipse 21, versículo 3. Eu vi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Quem que é esse tabernáculo de Deus para vocês? É a segunda pessoa? É a terceira pessoa, como os pagãos dizem? Ouve a palavra de Deus enquanto você está respirando, enquanto você tem vida. Você vai perder a salvação por não crer. Vocês já viram lá. O não crer é pecado de morte. Entendeu? E isso só o irmão Nilson tem pregado isso aí. Vocês já viram outra pessoa pregar isso aí com base bíblica? O não crer. O não crer será condenado. Aquele que não crer será condenado. Então é pecado de morte. O não acreditar é pecado de morte. Então o tabernáculo de Deus entre os homens não é só no milênio. No milênio sim, também. Mas já houve. Porque João aqui viu, ouvi. Eu ouvi. E vocês não acreditam. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Eles serão o seu povo, e o mesmo Deus está com eles, está no presente, está com eles, e será o seu Deus. Confirma aí na sua Bíblia, Apocalipse 21, 3, fato consumado, algo que aconteceu. E nem assim as pessoas acreditam. Então nós vamos ver aqui 1 Coríntios 12, versículo 3, porque precisa do Espírito para enxergar Ele. Porque você não vai dizer Adonai se você não tiver esse Espírito aqui, está com letra maiúscula. Confirma aí na sua Bíblia. Tem 3 tipos de Espírito. Espírito do Criador com letra maiúscula, 1. Espírito que está em nós com letra minúscula. Espírito quando parece espírito contrário ao Criador com letra minúscula também. Entendeu? Então essas 3 coisas nós temos que observar. Quando o Espírito é com letra maiúscula, se trata do Criador. Aquele Criador que o Senhor Yahushua disse para a mulher na beira do poço, mulher samaritana. O Criador é Espírito. E os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Entendeu? Então nós vamos estar lendo aqui, 12, 3. Portanto, 1 Coríntios 12, 3. Vocês têm que acompanhar. O aprender a palavra de Deus é mandamento. Vocês têm que aprender a palavra de Deus. Para vocês não serem enganados nesses últimos dias. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Yahushua é anátema. Entendeu? Ninguém vai falar que o Senhor Yahushua é uma maldição, uma coisa que não existe, se não for, aqui porquanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus vai falar besteira. Entendeu? Porque chamar o Senhor Yahushua de anátema, maldição, é falar besteira. É pessoas
que não fala pelo o Espírito. Olha a parte B do versículo. Ó. E ninguém pode dizer que Yehoshua é Adonai, senão pelo Espírito Santo. Entendeu? Aqui, ó. Na Bíblia Peshita está Adonai. Ó. Na Bíblia Peshita está Adonai. Entendeu? Ninguém pode dizer que Yehoshua é Adonai se não for pelo Espírito. Esse Espírito está com letra maiúscula. Entendeu? Então tem que haver o mover desse Espírito na vida. Depois nós vamos agora aqui, ó. Efésios 4 e 5. Existe um só Adonai. Efésios 4, versículo 5. Que só existe um Adonai. Então, é através dessas palavras, aqui ó, Efésios 4, versículo 5. Confirma aí na sua Bíblia, para vocês entenderem, entendeu? Que eu estou passando o estudo certinho para vocês, o que é as coisas de Deus e o que não são coisas de Deus. Um só Senhor, quer dizer, um só Adonai, que na sua Bíblia vai estar Senhor, mas os gregos é aquilo que eu falei para vocês, né? Eles vieram para confundir, eles vieram para tirar a salvação do povo, é isso que eles fizeram. Um só Adonai, uma só fé, um só batismo. Estão ouvindo? Então só existe um Adonai. Mas como que o versículo lá que nós lemos, 1 Coríntios 12, 3, ninguém diz que... Como que é o versículo mesmo que a gente leu agora lá? Ninguém diz que ele é Adonai se não for pelo Espírito. Se não for pelo Espírito. Entendeu? Então tem que haver o Espírito. Tem que haver o Espírito. Como está escrito. Não é por força, não é por violência, é pelo toque do Espírito Santo. É pelo toque do Espírito Santo. Agora vamos para Filipenses. O vídeo não ficar muito grande. Filipenses 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Yehoshua Mashiach. Qual o sentimento dele? Ele sendo Deus, ele não quis ser igual a Deus, mas se sujeitou como servo. Vamos estar dando sequência. Que sendo em forma de Deus, ó, o que é a forma de Deus? A imagem de Deus. Deus tem imagem, Deus tem tabernáculo. Aquele versículo de Colossenses 1,15, que Paulo aponta para ele e diz, ele é a imagem de Deus. Então a imagem de Deus existe. Segundo Coríntios 4,4, que o Deus desse século cegou a mente da humanidade para não ver a imagem de Deus, para não ver a luz do Evangelho. Não é assim que está escrito? Cegou a mente da humanidade para negar o Senhor Yehoshua e para se cumprir a profecia, desprezado de todos. Talvez até hoje você tenha tratado com desprezo o Senhor Yehoshua, mas você ainda está respirando, você ainda tem vida. E se creres, verás a glória de Deus. Olha que oportunidade que você está tendo na terra. Oportunidade de crer e receber Ele na sua vida, para se tornar filho de Deus. Como está escrito em João 1,13, 14. Essa é a oportunidade que todo homem e toda mulher tem, de crer e receber, para se tornar filho de Deus. Para ter parte na herança.
Vamos estar lendo Filipenses 2, versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, aqui, fazendo-se semelhante aos homens. Ele fez semelhante aos homens. Mas ele é a forma de Deus. Ele sendo forma de Deus. Estão ouvindo? Isso não basta para vocês? E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte no madeiro. Depois, o versículo 10. Para que no nome de Yahushua se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Yahushua Mashiach é Adonai. E agora? Nós não lemos que só existe um Adonai? Toda língua vai ter que confessar. Você, dualista, vai chegar no Senhor Yahushua e vai dizer: Senhor Yahushua, o Senhor é o Adonai. O pessoal da Trindade vai chegar no Senhor Yahushua, vai dobrar o joelho e vai dizer: Senhor Yahushua, tu és Adonai. Porque assim é a Bíblia, assim é a palavra de Deus. Que aqui está falando que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E toda língua confessará que Yahushua Mashiach é Adonai. Para a glória de Deus Pai, para a glória do Espírito, de Deus invisível, aquele Deus que nem Moisés viu. Mas quando ele se manifestou, Moisés viu. Quando ele se manifestou, Gideão viu. Quando ele se manifestou, Isaías viu. Entendeu? Então existe a manifestação de Deus na terra. Eu queria ler muito mais versículo, mas observa lá os 2 vídeos de 1 minuto que o judeu fez essa semana, defendendo o único Deus, judeus Nazareno. 1 minuto só, não vai... Eu sei que vocês estão muito ocupados nos últimos dias, mas um vídeo de 1 minuto não vai atrapalhar vocês. E a pergunta é a mesma: quem é o tabernáculo de Deus entre os homens da terra? Quem é o verdadeiro tabernáculo que o escritor dos Hebreus escreveu 9:11 e 8:2? Quem é esse verdadeiro tabernáculo? Quem é esse tabernáculo de Deus que João viu o anjo bradando do céu, Apocalipse 21:3? Olha lá na terra, o tabernáculo de Deus entre os homens da terra é Deus com eles, é Adonai com eles, é o Criador com eles, entendeu? Não deu tempo de nós ler Hebreus 1. Todas as coisas, céus e terra, obra das tuas mãos. João escreveu: ele estava no mundo, ele fez o mundo e o mundo não conheceu ele. Não conheceu ele porque serviu uma dualidade, serviu uma trindade e vai perder a salvação. Estou falando todo dia aqui. Vai perder a salvação. Porque o não acreditar é pecado de morte. Fique com essas palavras, cresça na graça e no conhecimento desse Deus que fez os céus e a terra.